Ele é, sem dúvida, um poetão, né? É o maior poeta brasileiro do século XX. Ele veio ao mundo para escrever pela palavra, né? E a palavra dele é uma palavra de voo libertador. Extremamente cerimonioso, porém muito afetuoso. Nessa cerimônia tinha uma coisa quente, não era uma coisa fria. Ele respondia todas as cartas, fazia letrinha capitular colorida na carta, fazia versinho para todo mundo. A construção da poesia do Drummond é a construção de um caminho para essa capacidade desmedida de amar, para essa abertura desmedida de amar que o Drummond criou na sua vida. Infância. Meu pai montava a cavalo e ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu, sozinho, menino entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe, comprida história que não acaba mais. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto que nem a preta velha, café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada, cozendo, olhando para mim. Psiu, não acorde o menino. Para o berço onde pousou o mosquito. E dava um suspiro, que fundo. Lá longe, meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Carlos Drummond de Andrade, cronista, jornalista, funcionário público e poeta, um dos maiores nomes da literatura brasileira, apostou em versos livres e linguagem objetiva. Ele também, além de escrever poemas, crônicas, também dedicou um tempinho para a sua temática infantil. Carlos Drummond de Andrade viveu num período de Guerra Fria. Por isso, podemos perceber em sua obra que o eu lírico não tem esperança e também se mostra impotente diante de algumas situações. O Drummond criou uma capacidade muito grande de pronunciar o mundo do século XX, com todos os seus dramas históricos, com todas as suas particularidades. Eu acho que a poesia do Drummond é certamente uma grande viagem universal, talvez a mais universal da poesia brasileira, da literatura brasileira, nesse sentido de visitar o século XX e dele trazer uma espécie de emoção Carlos Drummond de Andrade. 3 anos depois de sua primeira passagem por Belo Horizonte, o jovem Carlos Drummond volta à capital mineira e aqui dá seus primeiros e certeiros passos no jornalismo e na literatura. Deu também um passo em falso, ao ingressar na Escola de Odontologia e Farmácia de Belo Horizonte. Formou-se, mas nunca exerceu a profissão de farmacêutico. A Belo Horizonte de Drummond era a dos intelectuais. Tinha ali aquele grupo, Emílio Moura, João Alfonso, Canedo, Pedro Nava, que ainda estava muito ainda na medicina, né? Depois é que aprofundaria mais o elo entre eles. Mas Belo Horizonte foi essa passagem, né? Quer dizer, por que essa cidade que tinha um ar novidadeiro, que era uma cidade capital, nova, né? Que nasceu com esse estigma do moderno, né? Por que essa cidade não o enlaçou? Ele que parece já nascia ou já nasceu moderno. Poema da purificação. Depois de tantos combates, o anjo bom matou o anjo mau e jogou seu corpo no rio. As águas ficaram tintas de um sangue que não decorava e os peixes todos morreram. Mas uma luz que ninguém soube dizer de onde tinha vindo apareceu para clarear o mundo. E outro anjo pensou a ferida, o anjo batalhou. As obras de Carlos Drummond de Andrade foram divididas em 4 fases. Alguma Poesia, 1930, Brejo das Almas, 1934. Sentimento do Mundo, 1940, José, 1942, Rosa do Povo, 1945.
Fazendeiro do Ar, 1955. Vida Passada a Limpo, 1959. Lição de Coisas, 1962. Boitempo terceiro. As Impurezas do Branco, Amor, Amores. Elegia 1938. Trabalhas sem alegria para um mundo caduco, onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo. Praticas laboriosamente os gestos universais. Sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual. Heróis enchem os parques da cidade em que te arrastas e preconizam a virtude, a renúncia, o sangue frio, a concepção. À noite, se neblina, abrem guarda-chuvas de bronze ou se recolhem aos volumes de sinistras bibliotecas. Amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra e sabes que, dormindo, os problemas te dispensam de morrer. Mas o terrível despertar prova a existência da grande máquina e te repõe, pequenino, em face de indecifráveis palmeiras. Caminhas entre mortos e com eles conversas sobre coisas do tempo futuro e negócios do espírito. A literatura estragou tuas melhores horas de amor. Ao telefone perdeste muitíssimo tempo de semear. Coração orgulhoso, tens pressa de confessar tua derrota e adiar para outro século a felicidade coletiva. Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição porque não podes, sozinho, dinamitar a ilha de Manhattan. Representando a literatura brasileira do século XX, sua carreira poética pode ser dividida em 4 fases. Cada uma delas é composta por obras que nos permitem acompanhar a evolução de seus temas e sua visão do mundo. A primeira fase tem como característica o pessimismo, o isolamento e o individualismo e a reflexão existencial. Nota-se nesta fase desencanto em relação ao mundo. A segunda fase, chamada fase social, é marcada pela vontade do poeta de praticar e tentar transformar o mundo. O pessimismo e o isolamento da primeira fase é posto de lado. O poeta se solidariza com os problemas do mundo. A terceira fase pode ser dividida em 2 momentos: poesia filosófica e poesia nominal. Poesia filosófica, textos que se referem sobre vários temas de preocupação universal, como a vida e a morte. Quarta fase, como o próprio nome já diz, as obras dessa fase, década de 70 e 80, são cheias de recordações do poeta. Os temas infância e famílias são retomados e aprofundados, além dos temas universais discutidos anteriormente. No Meio do Caminho, publicado em 1924, dividiria o Brasil em 2 categorias mentais, segundo o próprio autor. Sobre ele, diria Mário de Andrade: formidável. Mas muitos críticos e intelectuais da época disseram horrível, péssimo, pretensioso. Bom ou ruim, Drummond desdenhou a polêmica e disse que só queria mesmo fazer um poema chato, repetitivo. Conseguiu que, ao longo dos tempos, seus versos se repetissem incansavelmente na memória de todos. Ah, eu já ouvi essa. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra, tropecei. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. E agora, José? Essa é a outra, não é? Eu tive um professor de português, e quem não teve professor de português naquela época, em torno dos anos 50, que sempre citava, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, etc., como exemplo da loucura que era esse negócio de poesia moderna. Para alguns, Drummond é a inspiração permanente. O artista plástico, que hoje dá seus primeiros passos na escultura, molda no barro o poeta que estava acostumado a desenhar na adolescência para ilustrar as páginas do Cometa Itabirano. É uma pessoa que eu admiro muito e é como uma bússola para mim, né? Era, pelo menos, né? A gente sempre lia e prestava muita atenção no que ele falava, porque ele era uma antena assim que clareava
às vezes a situação até do país, política, de costumes, com aquelas crônicas que ele fazia no Jornal do Brasil, por exemplo, né? Então sempre a opinião dele era muito importante. Então, para mim, além de ser de Itabira, né, que é uma coisa, toda a obra dele fala uma coisa muito próxima de mim, né? Então eu me identificava muito com ele e identifico até hoje. O amor é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O amor é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Carlos Drummond de Andrade.